Faça pouco para fazer muito. Esse é o título deste vídeo e carrega por trás não produzir pouco, e sim a quantidade de tarefas estabelecidas para um dia ser pequena. Esse seria o fazer pouco. O fazer muito está ligado à continuidade no trabalho intelectual, a você não começar uma atividade num dia e depois ir para outra atividade. Você restringir o número de atividades que você realizará no dia, na semana, no mês, no ano. Isso não é limitação de ambições, tampouco você planejar-se para fazer pouco, no sentido de tamanho do objetivo. O objetivo pode ser grande. A questão aqui é você não ficar sobrecarregado de informação e essa sobrecarga fazer com que você tenha um desempenho inferior ao de uma pessoa desintoxicada. Uma pessoa que ficou muito tempo sem usar redes sociais e com isso ela está mais potente, mais capaz de desenvolver aquela habilidade do vídeo passado que é o fluxo. Então a pessoa ela desenvolveu-se um focador, ela se foca na atividade, ela continuamente fica focada numa atividade só e com isso entra em estado de flow, e isso é o ideal para toda atividade. Para obtermos o estado de fluxo, a gente precisa estabelecer poucas atividades, entregarmos-nos a elas e ter até mesmo as transições de atividades bem pensadas, para você não incorrer no perigo de você terminou uma atividade de 1 hora, você está no computador, no celular, aí você começa a navegar. Isso já entraria no muito. Fazer pouco é dar tempo para a cabeça. Fazer pouco é colocar 5 grandes atividades no dia. 1 hora de estudo, 2 horas de treino, 1 hora e meia de outro estudo, 1 hora de luta e 1 hora de alguma outra coisa. Supondo um trabalho meio período, supondo uma pessoa que só estude. Aí se a pessoa trabalha período completo, a pessoa aloque seu tempo de tal maneira a orgulhar-se da rotina, a ver que essa rotina a levará, sem dúvidas, para admirabilidade e, o mais importante, não fazer aquilo que a pessoa sabe que vai levá-la para o mau caminho, para o caminho do não admirável, ao caminho apedêutico, que é a pessoa começar a navegar o celular sem rumo, conduzida pelos algoritmos e pela curiosidade vã, que é a má curiosidade, aquela que a pessoa quer saber o preço do avião, a pessoa quer saber qual que é o gato mais rápido do mundo. E isso tudo é informação que vai atrapalhar o fluir do seu pensar. Ao invés de você decorar um soneto de Shakespeare, um salmo, você começa a encher a cabeça com outras informações, incorrendo no pecado da curiosidade vã. Sertiange fala disso na vida intelectual. Então fazer pouco tem a ver com deixar o mínimo de informação entrar, mas principalmente na hora de estabelecer a rotina, sempre falo desse aqui, na hora de escrever o que você fará, ser bem realista, levar em consideração o passado. Se você sempre consegue fazer 3 itens da sua rotina de 10, por que na próxima você não coloca 3 itens? Ou 4? Para você, com pouco, estar de maneira mais clara o que você quer fazer para você, de maneira a você conseguir fazer aumentando as probabilidades de sucesso agora e no futuro. Você se torna o que pratica. Se você estabelece 10 e faz 4, você é um perdedor. Se você estabelece 3 e faz 4, você é um vencedor com excesso de 1. Isso não quer dizer para você chutar baixo, para você estabelecer metas pequenas, porque aí você está se limitando. Você há de ser sincero e saber dos seus limites. E sempre ir progredindo. É a ideia da progressão de carga, que aparece na academia. No estudo, a mesma coisa. Se você consegue estudar por 30 estude por 35, por 40. Aumente isso. Esforce-se, desafie-se. Então, quantidade de tarefas estabelecidas, tarefas produtivas, há de ser um número pequeno. Inspirações para esse vídeo, inspirações filosóficas. Tem o René Descartes, ele fala,
o princípio da filosofia. E você tem nas meditações do Marco Aurélio, né, no Thais Realton, nas notas para si mesmo, ele cita a noção de você ter pouco para você meditar sobre, não no sentido de meditações, no sentido de você ter em mente pouco para você conseguir realizar esse pouco. Poucos objetivos você os realiza. Muitos objetivos você se perde. Descartes coloca essa noção. Tenha poucos, no caso dele, seriam princípios para você conseguir prender-se a eles, para não se esquecer no outro dia do que você falou, do que você deveria fazer. Poucos, simples, mas fortes que você adere com toda a força. É análogo à rotina. Você tem que fazer 3 atividades, uma de 1 hora, uma de 2, outra de 1, supondo. Você se prende a essas 3, você vai fazer. Aí você vai e faz. Aí com o tempo você vai aumentando e estruturando melhor o seu dia. Não dá pra sair de uma rotina desregrada, que a pessoa não tem sequer estrutura pra dormir, estrutura no sentido de estrutura no dia, horário, para uma rotina estruturada de um atleta olímpico. Não é de um dia para o outro, isso é abrupto. As mudanças vão de ser graduais, mas sempre na sinceridade. Se dá para você fazer melhor, se dá para fazer mais, faça. Afinal, a sua competição não é comigo, sua competição não é com o vizinho, porque se o vizinho morrer hoje, você continua vivo. Se eu morrer hoje, você continua vivo. Você tem que seguir a sua vida, a sua luta, a sua rota. E eu falarei disso no outro vídeo. A boa luta. É meu termo grego favorito, um dos. O agon, a boa luta do Aquiles. Então você tem que saber, primeiro, qual é a sua luta, quais são os seus objetivos, saber os dos outros e saber que você, lá no fundo, lá no âmago, está só. Então, olhe para dentro. Silêncio, silencie o mundo. Tome um tempo para pensar. Quando eu falo quantidade de tarefas, eu poderia ir além. Dentro de cada tarefa, vamos supor, a pessoa coloque, eu lerei por 1 hora. O que é ler por 1 hora? Eu posso aplicar a mesma coisa, o mesmo critério. Faça pouco para fazer muito. Conversando com uma aluna, ela chegou, um livro de 150 páginas você lê em um dia. Eu concordo com ela. Mas depende. Primeiro, depende do livro, depende de uma série de outros critérios. Mas o mais importante para mim é o que eu quero tirar disso. Se for para uma leitura inicial, eu quero só conhecer o material, prospectar, justo, uma leitura diagonal. Se eu quero meditar a respeito de trechos deste livro, e se esse livro for humano, quanto mais humano for o livro, mais experiência, mais vivência você teve de ter tido para conseguir entender esse livro. E se for o caso, se for um livro muito humano, você vai precisar de muito tempo para conectar o que você leu com a sua vida. Então mais vale ler devagar e realizar essas conexões para você significar o que está escrito, não só palavra a palavra, como uma pessoa letrada, mas também uma pessoa que quer aprender com o livro, a viver. E nunca que você, lendo rápido, fará isso. Eu não consigo, eu não faço. Faça pouco. Leia uma parte. Se o livro te fascina, decore. Leia até decorar. Para você conseguir pensar a respeito disso, quase sonhar com o que você leu. Eu gosto muito do Salmo 23. Houve momentos que eu já fiquei 1 hora com o Salmo 23. É pequeno, mas faça pouco. E eu garanto que eu tirei muito mais do que se eu tivesse lido todos os outros nessa 1 hora. Pessoas têm uma visão que eu preciso produzir, eu quero produtividade, então eu farei muito em pouco tempo. E sim, mas essa linguagem ela pode direcionar a pessoa para o caminho errado. Para mim, o fazer muito da produtividade é você fazer esses poucos, que eu dei o exemplo. Você pega um parágrafo de Nietzsche e fica lá meia hora lendo. Meia hora. Tem um vídeo do Jordan Peterson que ele analisa um capítulo do Além do Bem e do Mal por 45 minutos.
É um bom exemplo do que eu estou querendo trazer aqui. Né? Beyond Good and Evil ali, né? Cidadão chega e fica. É isso. É isso que eu quero dizer. Você pega cada frase e você tenta entender não só as palavras. Você tenta conectar isso à sua vida. Claro que para ler um texto filosófico aí já tem outras nuances. Que seria o que o autor quer dizer, quais são as referências do autor, com quem o autor está dialogando. Quer dizer, com quem Nietzsche estava dialogando. Mas vamos pegar um texto qualquer, um texto qualquer. Um texto literário, literatura. Se a pessoa... E aí eu não gastaria meia hora lendo um parágrafo de literatura normal, um romance. Mas gastar mais tempo, ler devagar para conseguir montar o cenário na sua mente. Para conseguir conectar o personagem em questão, o estereótipo, com pessoas da sua vida. Quem é a Madame Bovary? Sabe? Quem é o Lucien, do Ilusões Perdidas? Enfim, Adrien Leverkusen, do Dr. Fausto, Thomas Mann. E afins a vários personagens estereotípicos aí, que a pessoa pode se aproveitar dessa personalidade, que é ficcional por um lado, mas por outro ela é transponível para o mundo material. A verossimilhança é o que cativa na literatura. Se parece com o verdadeiro, engaja. Não são robôs, você consegue enxergar o que há de humano naquela história. E como eu havia dito, quanto mais humana for a história, mais experiência você deve ter tido de ter para conseguir significar, dialogar com o autor. Você seria o leitor ideal para esse escritor em questão. Então isso volta para o vídeo que eu falei antes. Não basta só você ser um cérebro obeso, cheio de informação, você há de agir para ter a experiência. Porque esses textos demasiado humanos demandam sabedoria. E se a pessoa só é um super erudito de 15 anos que fala sobre a quarta dimensão, Kant em alemão e lê grego antigo, você não teve a vivência ainda para atacar esses textos de pessoas que tinham uma vida muito dura. Muito dura. Se pegar os mais antigos. Então, há de haver... Falaria, há de haver cuidado, mas... Ser destemido é típico do jovem. Façam o que quiser. O que eu estimulo é, independentemente, leia pouco em muito tempo. Gaste muito tempo com uma atividade pequena. Essa é a essência do título. Faça pouco para fazer muito. Falarei aqui um fechamento, esse assunto mais curto, que é: pense a respeito, novamente, do teu ideal no que tange ao trabalho intelectual, ao trabalho manual. Existe um vídeo que é 365 dias. Na época da pandemia, eu vi esse vídeo umas 2, 3 vezes. É basicamente um norueguês, se não me falha a memória, e ele fica numa ilha deserta sozinho. Deserta entre aspas, ele fica sozinho, mas tem umas regiões mais afastadas. Enfim, ele vai para essa ilha. E ele fica lá por 1 ano. E eu comecei a questionar a minha noção de produtividade, a pressa que eu tinha para obter resultados, quando eu vi que ele, com um esforço extrênuo, precisou de 1 dia para fazer um banco de madeira. Que ele, para fazer a cobertura, ele precisava de muito tempo, ele tinha que entrelaçar as folhas. E era tudo tão demorado, mas era um demorado que tinha resultados, que era satisfatório para ele. Ele chegou uma hora, tipo, nossa, esse é meu banco, sabe? Foi uma manifestação genuína, foi dopaminérgico para ele, que uma pessoa que já está toda dessensibilizada de tanto fazer e tanta pressa, a pessoa nem se aperceberia. A pessoa faria rápido ali, já nem veria próxima atividade, buscando dopamina de outras coisas. De página da internet, navegar na internet, ver lá o gato mais rápido do mundo, ao invés de focar-se no que há de ser feito, no mistério de homem, esse fazer pouco. E quando eu vi esse vídeo, eu parei para pensar, nossa, a meta dele do dia, o objetivo era fazer um banco, pegar comida e estar seguro no meu local
em tal horário, sabe, pra dormir. Não tinha muito mais coisa. E explorar um pouco o terreno. Era isso, esse é o dia produtivo dele. E, claro, ele não tinha toda essa estrutura que temos. Mas isso nos coloca a questionarmos-nos. Há de haver o tempo de tédio, há de haver o tempo de vazio. E a transição entre as atividades, ela não pode ser preenchida com mais informação. Esse é um outro apelo que eu faço. Faça pouco para fazer muito. Então nessa 1 hora, não precisa destruir o livro-texto, destruir o livro de filosofia, o livro de literatura. Essa pressa, ela é contrária ao trabalho intelectual fecundo, não a produtividade somente, produtividade e profundidade, ao engajamento no texto, porque a pessoa pode ter gatilho de ansiedade no sentido da pessoa ficar mais afoita, aflita, eu preciso terminar e tal. Se você não pensar nisso e pensar só em eu vou ler esse texto, eu vou estar imerso nessa atividade, fará mais rapidamente. E se houver alguma parte que te engaje, não ter medo de ficar horas com o mesmo poema, horas com um salmo, com algum livro em especial, com alguma história em especial. Horas ainda é pouco, dependendo da história, dependendo da página. Então, o fazer pouco é um nome que direciona a pessoa para o caminho errado. Não é fazer pouco, é selecionar um volume baixo para usar muita energia em cima desse volume baixo, de maneira a você conseguir processar tudo, ter uma visão de unidade em cima disso que foi processado e conectar isso que foi processado com a sua vida, com o seu eu. Isso só se dá quando o volume processado é baixo. Se o volume processado é muito alto, você pode ter muita dopamina de novidades. Mas agora, o quão conectado você estará com esse volume grande de material é com certeza menor do que com um volume menor de material. Então o meu apelo é esse. De curto, sempre na missão. E assim como nos outros vídeos, a minha ideia é você refletir a respeito do seu eu, da tua rotina. E você sempre ir aprimorando. Então no começo eu falei estrutura e rotina. E tenha muito claro em horários o que você quer fazer. E agora eu falo, nesses horários, você tem que colocar pouco volume de atividades, de maneira a haver um engajamento. Mas se for muito pouco, pode ser entediante no sentido negativo. Se for muito, pode ser sobrecarregante no sentido de ter muito volume para você processar. Ou mesmo executar, se for um exercício físico. Então, você vai deixar esse ponto de equilíbrio ali para facilitar o estado de fluxo, o flow, e você se engajar em toda a sua rotina. E um assunto futuro é transições, mas já tenho em mente. Transição entre atividades, tédio. Transição entre atividades, olhar para o céu. Não é transição de atividades, consumir conteúdo. Tenha em mente isso. Pare de ser desesperado. Pare de querer ler o livro em 2 dias, só porque para falar que leu em 2 dias. Ninguém está nem aí. A competição sua é consigo mesmo. Você tem que aprender para si mesmo. Muito do que você leu há 5 anos, você vai entender hoje. Tem livros que eu li há 10 anos, sobre os quais eu discuto hoje. Então, leia com calma. Faça com calma. Calma e engajamento. Calma não é preguiça. Calma não é maleita. Calma não é 50%. É 100% do foco da atenção. Mas pouco material. E aí você vai conquistando o material, e você destrói o material, e você se torna íntimo com o material. Você decora, as pessoas não entendem. Você sabe memorizado o material. E a pessoa acha que você ficou decorando. E detalhe, decorar não é ruim. Não quero dizer isso. Mas muitas vezes você não precisa realizar mnemotécnica para decorar. De tanto que você se debruçou sobre pequenas partes, você só... O cérebro faz o trabalho. Desde que você signifique o material, que é um outro jeito de ver, que aí não seria uma aprendizagem mais mecânica, seria você significar o que está escrito. Então faça pouco, para você conseguir extrair todo o ouro, todo aquele tesouro do material que você está atacando.